E aí galera, fala aí, tudo bem? Meu nome é Guta Chaves, sou jornalista gastronômica, escritora e palestrante. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha vivência. Bem, eu sou jornalista gastronômica desde que eu me entendo por jornalista. Como escritora já escrevi mais de 2 dezenas de livros, entre eles o Expedição Brasil Gastronômico, da editora Melhoramentos, que ganhou um prêmio Jabuti, e o Gastronomia no Brasil e no Mundo, da editora Senac, que conta a história da gastronomia desde a pré-história até os dias de hoje, que vocês conhecem muito bem. Ambos os livros eu fiz em parceria com a historiadora Dolores Freixa. Como jornalista já trabalhei no portal Ig Comida, na revista Gula, Sabor, Prazeres da Mesa, quer dizer, e continuo trabalhando para várias revistas até hoje, para a mídia eletrônica e impressa. Eu tenho também um podcast que chama Panela Digital. Né? Se vocês quiserem conhecer, é só acessar meu Instagram, @chavesguta, ou minha fanpage, Guta Chaves Gastronomia. Né? E conhecer ali um pouquinho dos meus trabalhos, das minhas atuações, tá? Da minha empresa. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês do gastronomia no Brasil e no mundo. Eu sei que vocês estão muito ligados à prática e tem tudo a ver para quem trabalha com gastronomia, claro, né? Mas é muito importante se atentar aos conceitos. Os conceitos e a história, eles são a base para desenvolver o senso crítico. E se vocês perceberem, muitos dos chefes que se destacam hoje valorizam essa compreensão antropológica da alimentação. E quando a gente fala em conceito, a primeira coisa que vem à cabeça é a própria palavra gastronomia, não é mesmo? Então vamos lá, vamos abrir na página 16 do nosso livro, Gastronomia no Brasil e no Mundo. E aqui tem o conceito de gastronomia, que é o conceito mais holístico. Gastronomia é o conhecimento fundamentado de tudo que se refere ao homem na medida em que ele se alimenta. Assim, é a bem dizer que move os lavradores, é ela bem dizer que move os lavradores, os vinhateiros, os pescadores, os caçadores e a numerosa família de cozinheiros, seja qual for o título ou a qualificação sobre a qual disfarçam sua tarefa de preparar alimentos. A gastronomia governa a vida inteira do homem. Esse é um trecho do livro A Fisiologia do Gosto, do Briat Savarin. E é um escritor do final do século XVIII, começo do século XIX. E esse conceito ele é atual até hoje, né? Aqui no livro a gente continua dizendo que a gastronomia se expressa através dos hábitos alimentares de cada povo, que passa de geração em geração, né? E que cada comunidade foi criando sua cozinha, cuja seleção de alimentos era ditada pela tradição e pela cultura. Nesse sentido, eu queria fazer um link aqui com o patrimônio imaterial. Até pouco tempo, a gente tinha a ideia de patrimônio com o patrimônio edificado, né? O patrimônio material, que seriam igrejas, museus, né? São muito importantes, claro. Mas hoje, a partir dos anos 2000, se começou a desenvolver também uma outra ideia, que é a do patrimônio imaterial, que é ligada ao saber fazer de cada comunidade, justamente a essas expressões culturais. E a gastronomia faz parte disso. Então o IFAM, desde o ano 2000, começou a elencar bens e materiais gastronômicos também, entre outras áreas, né? E entre eles a gente tem o acarajé, por exemplo, né? É o ofício das baianas do acarajé, modo de fazer o queijo de Minas,
o ofício das paneleiras de goiabeiras, né? E esses, por exemplo, o acarajé tem origem afrodescendente, esse ofício das paneleiras de goiabeiras, que tem uma matriz indígena. A questão do queijo de Minas, vai lá, né? Vem lá da época de Dom João VI, né? Se remete a Portugal, aos queijos ali da Serra da Estrela, quer dizer, tem uma influência. E é muito bacana, né? Essa questão dos patrimônios imateriais, né? Valorizar essa nossa cultura. Né? Se fosse você, dava mais uma pesquisada para saber dos outros bens imateriais. E, assim, muito da nossa base de alimentação, da história, do estudo da história da alimentação, vem do Câmara Cascudo, que vocês também estão estudando, né? E o Câmara Cascudo, ele tem a base, ele coloca a história da alimentação no Brasil no tripé do indígena, português e africano. Esse tripé ele é um pouco questionado hoje em dia, mas o Câmara Cascudo, ele, na época, né, porque os estudos dele vão até a década de 50, 60, ele não podia falar do que ele não viveu, né, porque a partir da década de 60, mais ou menos, que começa a se constituir essas outras influências, começam a ficar mais fortes na nossa cultura, que são as influências das imigrações. Eu tive o prazer de participar, de fazer esse livro também com a Dolores Freixa, essa publicação que é Pitada de Sabores e Alimentos do Brasil, homenagem à Câmara Cascudo, que aqui tem, né, é fininho e tal, mas ele destaca alguns pontos do estudo do Câmara Cascudo. E um deles, alguns dos pontos pelo qual essa publicação passa, exatamente sobre essas três influências. Mas hoje, realmente, a gente sabe que nós somos um caldeirão cultural, né? Em São Paulo, por exemplo, são mais de 70 povos que influenciaram a gastronomia na cidade de São Paulo. E temos aí muitas outras influências pelo Brasil adentro. Para o Câmara Cascudo, comer é pertencer. E a comida realmente, ela transforma as relações humanas, né? E essas relações também se transformam. Agora, por exemplo, a gente está se perguntando, como é que vai ser a gastronomia no novo normal? Tem aí mil lives, webinários de gastronomia, né, discutindo esse tema. E vale a pena acompanhar, né? Na alta cozinha, que é a cozinha profissional, o chefe continua e continuará sendo uma referência. Durante a pandemia, muitos negócios tiveram de se adaptar à era digital, adiantando algo que já viria a acontecer, né? Mais cedo ou mais tarde. Restaurantes tiveram que aderir ao delivery, muitos não tinham ainda essa área forte, né? Soluções criativas como os kits Faça Você Mesmo para finalizar a refeição em casa, né? Foram adotados. E muitas dessas medidas de emergência vieram para ficar. Mas o cliente também percebeu o quanto ele estava distante do contato personalizado quando ele entrava nesses grandes aplicativos. Até a pandemia, eu acho que muita gente, quando pedia aí comida por aplicativo, queria ser anônimo, né? Não ser incomodado, ele clicava ali naquela comida japonesa X e a comida chegava ali na casa dele. Que aí até é uma outra questão a ser discutida, inclusive, né? Que muitos desses estabelecimentos aí são dark kitchen. É uma outra questão. Mas muitos hoje têm preferido esse atendimento
nesse momento da pandemia, muitos preferiram o atendimento personalizado por WhatsApp, ter esse contato com a equipe, com o dono ali, às vezes até com o próprio dono do restaurante. Eu já fiz alguns podcasts que falam disso. E então acho que não queriam mais ser anônimos, porque as pessoas ficaram tão solitárias, entenderam tanto a importância de estar junto quando você não está, né? A gente percebe quanto é importante, né? Que queriam estar mais próxima. Então eu acho que a gente imagina, eu penso que a gente está vivendo uma espécie de humanização do digital, né? Entender que o digital é importante, a gente está numa era digital, ele democratiza muita coisa, mas é importante também usar essa ferramenta para estar mais próximo. Mas é algo que eu gostaria, até falando nisso também, que eu gostaria de ressaltar, é que eu julgo de extrema relevância ter um olhar direcionado para a gastronomia como sustentabilidade. Que é isso, né? A sustentabilidade vista dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que a gente chama de ODS, são as 17 ODSs. Então seria bom, acho que eu aconselho vocês a procurarem isso também. ODS, Objetivos 2030 da ONU. E aí vale a pena vocês pesquisarem isso, né? Dentro dessa linha, nós temos a gastronomia social, dentro dessa linha de sustentabilidade. E, para mim, eu acho que isso é fundamental hoje, pensar em gastronomia social. E essa gastronomia social, ela se fortaleceu muito durante a pandemia, durante essa quarentena, e vi grupos se organizarem em prol de reunir doações para as comunidades carentes e moradores de rua. Inclusive participo de um movimento de gastronomia social com grandes líderes que têm atuado muito nesse momento tão difícil e vem por aí muita coisa e eu acho que é importante continuar atuando. Eu acho que esse caminho está começando, mal começou, né? Mas esse movimento se fortaleceu durante essa pandemia. E a gastronomia social é voltada para projetos que dão acesso gratuito à formação, alimentação saudável e digna para todos. A gente precisamos olhar assim para uma gastronomia que seja inclusiva, que insira, por exemplo, o negro, a mulher, a comunidade LGBTI+, e todos, sem distinção, como protagonistas. Essa é uma questão muito séria e precisa ser levada como prioridade. Esse olhar para a gastronomia inclusiva, para a solidariedade, é fundamental quando a gente fala de uma cultura que se põe à mesa, que é a gastronomia. Esses debates precisam estar à mesa. São diálogos comestíveis, né, Érica? Bem, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Boa sorte na jornada de todos. E obrigada aí, Érica, pelo convite. Um abraço forte.